sogra me deu passagens de ônibus para eu sumir. Digo isso e ainda vejo a mão dela estendendo o envelope, como se estivesse passando uma dívida. Foi assim, seco, sem olhar nos meus olhos. Vai para onde quiser, mas não aqui, dentro do envelope. 2 bilhetes de ônibus dobrados com precisão. Não havia nenhum abraço, nenhuma palavra que parecesse humana. Só o papel e o som do relógio na sala que parecia marcar o fim de alguma coisa. Eu segurei o sapatinho branco na outra mão menos minúsculo, frágil, de um tecido tão limpo que doía. Era tudo que eu tinha que provar que existia a vida que crescia dentro de mim. O sapatinho e um teste de farmácia com 2 linhas, tão claro quanto qualquer sentença. Valdemar olhou para o sapatinho e voltou o rosto. Ele não disse que era culpa minha. Não precisava. A palavra ficou atravessada entre nós, pesada, como um isopor molhado. Depois, veio o silêncio e a folha timbrada do escritório de advocacia, pousada sobre a mesa como se já tivesse nomeado o que viria a seguir. Tenho 50 anos daqui a pouco, mas naqueles dias eu me senti uma menina tirada no mar, cheia de remos quebrados. Nós tentamos por anos, tratamentos, esperança misturada com decepção. Pensava que, se um dia voltasse a haver essa chance, seria com festa, não com o descaso de uma noite de terça-feira, com a sogra entregando passagens como quem despacha o lixo. Valdemar falou poucas palavras. Você sabe o que é melhor. Ele dizia resolver com um movimento de mão que não precisava de verbo. Depois, as malas saindo do armário, o tranco da porta batendo. E eu ali, com o sapatinho na mão, escutando o meu próprio coração como se fosse algo clandestino. Não vou dizer que não doeu. Doeu de um modo antigo, aquele tipo que te lembra de todos os fins que você já colecionou. Perdi o emprego em 3 semanas, como se fosse parte da mesma sequência lógica. Primeiro a vida. Depois a casa, por fim a carteira assinada. A conta da luz atrasada, o aviso no condomínio, o telefonema do banco. Vendi a aliança que havia comprado no primeiro Natal do casamento. Era uma aliança pequena, sem brilho de revista, mas era a nossa história tangível, pesada no fundo da caixa. A troquei por dinheiro que mal cobriu o hotel onde passei as primeiras noites. Com um teste positivo dobrado no bolso e a sensação de que cada centavo vinha com uma etiqueta de vergonha. Trabalhei com o que apareceu. A vida me trouxe portas que se abriam para corredorinhos escuros, aplicar injeções em casas que cheiravam a remédio, dar vacinas em corredores que pareciam mais longos de noite, trocar fraldas, acompanhar idosos até a farmácia. Eu era enfermeira, sim, formação que me salvou a pele mais de uma vez menos, mas sem carteira, sem referência. Eu passei a ser a mulher dos serviços à hora marcada, com a bolsa pesada e o coração num tambor. Aprendi que a dignidade se ajeita nos detalhes, um pano dobrado, um olhar no rosto do paciente, a palavra certa na hora certa. Também aprendi que dependendo de quem te olha, tudo aquilo pode parecer pouco. Houve noites em que guardei o sapatinho no bolso do casaco. Fui com ele até um banheiro público para limpar o saliva que eu mesma colocava na ponta do tecido, como se o sapatinho de repente precisasse de pureza que eu já havia perdido. Às vezes, passava por uma vitrine e achava que a luz cercava a criança que eu não sabia ainda quem seria. Outras, pegava o ônibus e observava mães com carrinhos. E uma pontada fria me atravessava menos, uma mistura de medo e determinação que sabia, lá no fundo, que eu não daria aquele sapatinho para o mundo cínico que me expulsara. Foi numa tarde cinzenta que encontrei quem mudaria o meu caminho. Jandira abriu a porta do edifício com um sorriso que não combinava com o mundo. Ela morava no andar de baixo, uma mulher de cabelo curto, mãos grandes e uma cozinha onde o café parecia sempre pronto. Ofereceu um quartinho barato quando soube que eu estava sem casa. Você pode ficar aqui até ajeitar tudo, ela disse, sem perguntas, sem julgamentos. Só um meia-luz que parecia abrigar o que restava de mim. O quarto era minúsculo, uma cama de solteiro,
uma janela que olhava para o beco, uma cadeira que rangia. Tinha um armário do tamanho do meu orgulho partido. Não era luxo, mas era um lugar que não cobrava por olhar nos meus olhos. Sei que muitas histórias que a gente conta colocam um anjo em cena com um brilho literal e uma música de fundo. A minha teve uma senhora de pijama florido e um sorriso de quem já tinha pregado lençóis demais na vida. Dona Eulália apareceu no corredor como quem dá ordens ao mundo. Tinha 80 e poucos anos e um vocabulário que misturava conselhos com conselhos, porque ela sabia a diferença. Veio me ouvir, minha filha. Perguntou no primeiro dia. Não sei, porque respondi com a verdade inteira. Contei-o pra gente a um risco. Mas elas, Jandir e Dona Eulália, tinham um filete de paciência que eu desconhecia. Não queriam consertar minha vida. Queriam me dar ferramentas para eu mesma consertá-la. Foi Dona Eulália quem, um dia, colocou a mão no meu rosto e disse com simplicidade: isso aqui merece viver. Não era só a criança que crescia no meu ventre. Era também a ideia de que havia algo digno a ser feito com essa dor. Ela contou histórias de uma juventude de poucas posses e muita coragem. Falou de vizinhos que viraram família, de receitas que passavam mão a mão, de encontros na praça onde se decidia o destino das coisas pequenas. Em uma tarde, enquanto costurava as bainhas de panos velhos, ela falou uma frase que seria o primeiro tijolo da minha virada. Se as pessoas soubessem como é perder, ajudariam antes de precisar pedir. Eu ri por dentro. Como pedir ajuda? Se pedir parecia admitir que estava quebrada, mas pedir era o que eu faria. E foi por isso que, com a insistência meiga de Beatriz Menos, uma amiga que trabalhava com comunicação e que eu conheci por acaso numa casa de repouso Menos, montamos uma vaquinha online. Beatriz viu a foto do sapatinho no meu telefone, segurando o branco contra a luz, e disse: vamos contar essa história. Quem não ajudar, que não julgue depois. Ela escreveu um texto com calma, tirou uma foto do sapatinho ao lado do meu crachá de enfermeira e publicou. No começo foram 3, depois 6, 10, um dedo de notificação que virou mão. Cada doação vinha com uma mensagem: força, você não está sozinha, vai dar certo. Não foi só sobre dinheiro. Era sobre a voz que nos pertence e que se multiplica quando as pessoas decidem que o outro merece. A vaquinha começou a subir como se cada real fosse um voto de confiança. Recebíamos mensagens de estranhos que, na verdade, tinham uma história parecida, menos uma sogra má, um marido que saiu, um filho que nasceu antes do tempo. Alguns mandavam palavras de fé, outros, apenas um emoji de mãozinha. Foi num desses acúmulos de solidariedade que uma médica do hospital, a doutora Ana, entrou na nossa vida. Ela viu o relato no grupo de uma igreja local e entrou em contato. Miriam, tem uma vaga para avaliação. Traga o prontuário. Era uma mistura de rede e acaso, de burocracia e bondade, que começou a deslocar a maré. Quando fomos para a primeira consulta, o mundo ao redor parecia ter diminuído. Corredores longos de hospital, cadeiras frias, o ar-condicionado sempre insistente como se quisesse apagar qualquer calor. A doutora Ana olhou para os exames com cuidado. A condição da sua filha precisa de cirurgia. Sim. Com urgência relativa. Não é imediatamente fatal, mas quanto mais esperamos, maior o risco. Ela foi clara, sem floreios. Ouvi isso como quem recebe um mapa e uma bússola pela primeira vez. Tínhamos um destino que exigia passagem e tempo. Tínhamos uma conta que, mesmo com pequenas ajudas, parecia grande demais. A vaquinha, entretanto, ganhou um ritmo próprio. Notificações pipocavam, pessoas compartilhavam, e a imprensa local acabou chamando a atenção. Alguém filmou a história da enfermeira com um sapatinho branco e o vídeo foi para uma página que diz histórias que comovem. Eu me vi em uma tela de celular, explicando entre soluços controlados que eu precisava operar a minha filha. Cada compartilhamento era uma pedra no caminho do desespero,
Cada comentário uma margem de esperança. Não era glamouroso. Era necessário. Os dias que seguiram foram cheios de pequenas grandes coisas. Eu alinhando fichas médicas. Beatriz, correndo de hospital em hospital atrás de uma vaga de cirurgia. Dona Eulália fazendo bolos para vender na vizinhança com o objetivo declarado de ajudar com o que dá. Jandira ficou com o restante das minhas coisas, tomando conta do que era prático, correspondências. Uma planta murcha, as chaves do antigo apartamento. Eu me encolhia no quarto minúsculo, contando as horas e olhando para o sapatinho como quem lê um oráculo. O sol entrava aí. Por um segundo, os fios de tecido brilhavam como promessa. Tivemos uma noite em que não dormi. Sentei na beira da cama, com o telefone na mão e li, uma a uma, as mensagens de donativos. Havia nomes anônimos, quantias pequenas e uma ou duas generosas que me fizeram olhar para o teto e chorar sem barulho. Não era apenas dinheiro. Era a prova de que existia uma sociedade que se ocupava das coisas que nós, individualmente, não conseguíamos carregar. Pensei em Valdemar em algum lugar que não era este corredor de hospital, e senti uma onda de alívio misturada com pena. Ele havia me empurrado para fora, sim, mas a própria expulsão havia me empurrado para uma rede que eu não sabia existir. Foi nessa madrugada que a vaquinha começou a explodir. Eu acordei com o telefone vibrando em cima do colchão. Os números subiam em tempo real. Havia doações de pessoas de cidades que eu nunca pronunciara. Mensagens vinham com histórias de quem também fora abandonado, de quem recebera um bilhete como aquele que me foi dado. Algumas diziam somente, mãe, vá em frente. Uma senhora escreveu, se eu tivesse sabido há anos, teria sabido o que fazer. Agora tenho. Havia uma comunidade inteira me empurrando para frente. Um empurrão que vinha na forma de cliques e de empatia. Naquele mesmo dia, a direção do hospital entrou em contato. Conseguimos encaixe para a avaliação na próxima semana. Mas o ideal é evitar atrasos. Doutora Ana explicou os riscos e as possibilidades com precisão. A cirurgia tinha protocolos. E havia uma equipe pediátrica disposta a tentar. Eu senti a ficha cair. Aquilo poderia ser a linha de chegada que minha filha precisava. Mas havia ainda um túnel de procedimentos, assinaturas, exames de rotina. Nada era instantâneo. Nada era garantia. Era, contudo, o que chamamos de possibilidade. Ainda assim, o que me salvava era menos a possibilidade técnica e mais o calor da proximidade humana. Pessoas me enviavam presentes pequenos, um cobertor, um livro de versos que eu lia antes de dormir. Uma vizinha deixou um pacote de fraldas sem avisar. Os vizinhos do prédio fizeram um bolo e bateram a porta com um sorriso e uma bandeja que cheirava a açúcar e esperança. Cada gesto fazia crescer dentro de mim uma forma de resistência que não era raiva. Era a teimosia silenciosa em não deixar que aquele sapatinho fosse apenas símbolo de perda. Houve um momento, entre uma notificação e outra, que eu ouvi a voz de Valdemar na minha cabeça, menos ela sempre vinha, às vezes como sombra, às vezes como aviso. Pensei em como ele rira do bilhete que a mãe havia lhe dado. Achei que talvez a sua vida fosse outra, mas não me coube o papel de demarcar felicidade alheia. Eu tinha uma filha para esconder do mal do mundo e revelar apenas ao mundo bom. Dormi com a mão sobre o teste, como se o papel impregnado tivesse ainda algum calor. No meio de toda essa pressa, eu senti também a necessidade de proteger a minha filha de uma exposição que eu não escolhera. Havia gente a frusei para levar a nossa história a programas de televisão, jornais. Vai ajudar a fechar o valor, diziam alguns. Eu respondi com firmeza que não queria fazer do corpo de Larissa um espetáculo. Queríamos ajuda, sim, mas queríamos também que aquilo fosse feito com respeito. Beatriz foi a minha voz quando a minha estava cansada. Ela negociou com os repórteres. Um texto, uma foto, sem a sombra dos leitos. Confiei nela porque ela me conhecia pelas noites que passou tomando café frio ao meu lado.
riscando o texto até ele ficar exatamente como precisava ser. E então, em uma tarde que cheirava chuva e pão assando na rua, o número da vaquinha cruzou o que parecia ser um limite improvável. Não vou dizer cifras, porque algumas coisas o roteiro não precisa expor, menos bastam as pulsações no meu peito para saber que cruzamos a margem. Recebemos um telefonema do hospital confirmando que, com o montante reunido, seria possível agendar as cirurgias sem que eu precisasse esmiuçar qual conta iria pagar qual procedimento. A mulher do outro lado disse: "Nós marcamos. Amanhã, pré-op." Minha visão embaçou com lágrimas que não se queriam anunciar como alívio definitivo. Era, isso sim, uma trégua, uma janela para respirar. Naquele instante, sentado no quarto minúsculo, com a janela pingando as primeiras gotas, eu pensei em todas as pessoas que tinham me empurrado para frente sem cobrar. Em Dona Eulália, na sua panela de bolos e nas cartas que ela escondia debaixo do colchão. Em Jandira, que me deu um travesseiro que parecia um abraço. Em Beatriz, que transformou minha história numa ponte. Em cada doação anônima que era uma mão estendida na escuridão. E, também, pensei no envelope com as passagens que a sogra havia me dado. E senti que aquelas passagens eram menos uma ordem de saída e mais um ponto de partida que eu não escolhera, mas que me havia empurrado para um caminho onde outras pessoas me encontraram. Havia, porém, um rumor incômodo que não se aquietava, a presença da família de Valdemar no hospital. Diziam que ele reaparecera, que as consequências do abandono o estavam alcançando. Soube que, em algum lugar da cidade, havia um homem que envelhecia com remorso tardio. Essas notícias me chegavam em fragmentos. Não eram todo o meu mundo, mas batucavam na porta. Eu me prometi não agir por impulso. A dignidade que tanto custei a recolher não seria vendida em troca de um momento de exposição. Naquele momento em que o telefone desligou, com a marcação do piapratório, eu segurei o sapatinho branco e coloquei-o em cima da mesinha ao lado da cama. A luz da rua atravessou a janela e marcou o tecido com um risco dourado. Respirei fundo como quem prepara a coragem. A vaquinha havia feito o que prometia fazer, abrir a possibilidade. Mas havia ainda um corredor fora da minha porta, e uma série de portas dentro do hospital, e pessoas a quem eu devia respeitar esperança e medo. Se você quer ouvir a história inteira, fique até o final e se inscreva. Quero que quem me ouve saiba que não é uma história de vilões e heróis simplórios, mas de gente que se encontra no meio do caos. Ainda havia muita estrada adiante, a cirurgia, a recuperação. Depois, a construção de algo que eu jurara que existiria para cuidar de quem precisasse. Mas naquele primeiro dia em que a possibilidade apareceu, eu senti que, apesar de tudo, havia quem ficasse comigo. Feito pré-op, comecei a organizar papéis com a mesma reverência de quem embrulha um presente. Havia formulários, assinaturas, testes sanguíneos, horários. O hospital exigia protocolos e a vida parecia uma burocracia que teima em medir a dor. Havia também encontros serenos. Eu segurei a mão de Larissa pela primeira vez com consciência real. Quando ela ainda era pequena o suficiente para caber no meu braço como um segredo. Cada movimento era uma oração sem palavra. A noite antes do pearatório foi a mais longa. Jantei um pão que Jandira deixou no balcão e fiquei olhando para o sapatinho, que parecia agora um pequeno farol. Revi mentalmente os rostos que me trouxeram até ali. Em silêncio, agradeci e gritei ao mesmo tempo, uma mistura estranha que talvez só as mães entendam. Pensei na forma como o mundo pode ser duro e, ao mesmo tempo, vasto o suficiente para acolher o que consideramos perdido. Na manhã do pré-op, acordei com um frio novinho nos ossos. Vesti o casaco que antes era o único que eu tinha. Enrolei o sapatinho em um guardanapo limpo e fui para o hospital com a sensação de que caminhava para uma manhã, que não sabia se terminaria em descanso ou em luta. As portas do ambulatório se abriram como uma promessa que não se pronunciava. Pessoas se moviam com eficiência
E a equipe pediátrica me recebeu com olhos que não sabiam só medir técnica. Alguns tinham compaixão escrita nas linhas do rosto. Quando a enfermeira me chamou, a sala parecia menor, e no meio dela havia uma mesa onde eu coloquei o sapatinho. A doutora Ana entrou e sentou-se com a clareza de quem já vira muitos inícios assim. Estamos prontos para tentar, disse ela. Há riscos. Sempre há, mas faremos tudo o que for possível. Essas palavras soaram como a melhor música que se pode ouvir quando o mundo te dá medo. Respirei, segurei o telefonema no bolso por instinto, e olhei para o sapatinho com a fé mansa que me restara. E foi ali, entre a fila de espera e a ficha que precisava da minha assinatura, que a história deu mais um nó, uma visita inesperada. Uma recepcionista sussurrou algo que eu mal entendia, e então uma sombra do passado entrou naquela sala iluminada pelo fluorescente. Não era Valdemar. Era a mãe dele menos minha sogra menos, com o rosto tão firme quanto no dia em que me entregara as passagens. Ela não vinha com bilhetes desta vez. Vinha com um envelope com os olhos de quem sempre julgou. Havia um cheiro de perfume barato e reticência no ar. Ela ficou parada na porta como se dissesse: olha onde chegamos. O silêncio que ela trouxe parecia pendurar uma década inteira. Eu a vi, por um segundo, senti o passado desdobrar-se. O bilhete de ônibus, o sapatinho branco, a folha de divórcio, tudo voltou em uma sequência que parecia ritual. Minha mão foi ao meu bolso, onde o telefone começava a vibrar com novas notificações. Por dentro, algo retesou. Por fora, mantive a calma. Eu não era mais a mulher que aceitava passagens para sumir. A presença dela não era um pedido de perdão. Não precisava ser, era, antes, uma prova. E eu sabia que, se quisesse, podia responder com um rancor mais cru. Mas havia algo que aprendemos no meio das noites de hospital e das mãos que se estendem. A dignidade não se conquista com humilhação alheia. Eu a olhei e disse apenas o que precisava ser dito. Estamos fazendo o que é preciso, não mais. Não menos. Saí daquela sala com o sapatinho no bolso e o coração batendo no mesmo ritmo das notificações do celular. O médico apertou minha mão e prometeu que fariam o possível. Eu prometi a mim mesma que, acontecesse o que acontecesse, guardaria para sempre a imagem das pessoas que me ajudaram. Ainda não sabia de que forma a história terminaria. Só sabia que algo havia mudado. Do outro lado das passagens de ônibus havia agora uma estrada de gente que segurava velas. E eu caminhava por ela com o sapatinho como mapa, sem pressa, mas sem recuar. Acordei no pé expiatório com o cheiro do álcool da sala ainda prendendo no cérebro, como se tivesse trazido um pouco daquele lugar comigo. Havia mãos ao redor, não as mãos do meu marido, que desaparecera da minha história naquela noite de terça, mas mãos anônimas que me seguravam enquanto eu tremia. Vi a doutora Ana ao pé do leito, os olhos cansados, e ela sorriu como quem traz notícias que quer que sejam leves. Correu bem, disse ela. Houve algumas complicações, mas ela reagiu, a palavra ela pousou sobre mim como um sopro. De vida que eu não esperava mais sentir com tanta intensidade. Quando enfim pude ver minha filha, foi dentro de uma incubadora, pequenininha, com fios que pareciam delinear um mapa de espera. Segurei sua mão, uma luva de silicone, na verdade, e senti o peso do mundo e a leveza de um começo. A recuperação foi um compêndio de pequenos milagres sem misticismo, noites em claro. Choro manso. Uma enfermeira que entoava canções que aprendeu na infância e me ensinou a lembrar. Passamos dias entre consultas, sessões de fisioterapia e visitas de amigos que haviam se tornado família. Na saída do hospital, o sapatinho branco veio comigo, limpinho e guardado num saquinho que eu religiosamente levava como se fosse amuleto. Larissa deixou de ser um feto escondido e ganhou um nome que eu escolhi entre muitos silenciosos desejos. Chamá-la pelo nome era uma forma de afirmar aquilo que o mundo tentara negar, que ela tinha lugar. Que eu tinha lugar, que a nossa pequena família improvisada existia com sua própria lógica de amor.
Dona Eulália viveu o suficiente para ver os primeiros passos e o primeiro sorriso. Morreu alguns anos depois, no entardecer de outono, com o quarto cheio de gente que ela mesma havia chamado para um almoço de despedida. Não houve drama, houve gratidão. Em seu testamento, deixou uma soma que, por si só, não transformaria ninguém num conto de fadas. Mas era o suficiente para abrir uma porta que até então estava fechada, pagar o aluguel de um pequeno imóvel, comprar alguns equipamentos básicos e fazer os primeiros aluguéis daquilo que viria a se chamar Clínica Eulália. A clínica nasceu assim, aos poucos, em recepções improvisadas. Em paredes pintadas com a cor que Dona Eulália gostava menos, um tom de amarelo que lembrava bolo quente. E em fichas manuscritas que eu preenchia com a mesma reverência de quem carimba pentes de vida. Chamei pessoas que eu conhecia, enfermeiras com quem trabalhei nos corredores frios do hospital, cuidadores que sabiam mexer nas rotinas dos idosos, uma fisioterapeuta que me devia um favor e que aceitou com sorriso juntar-se ao projeto. Beatriz, sempre fiel, resolveu cuidar da comunicação. Criou um logotipo que misturava um pé de criança com uma bengala de idoso. Como se dissesse, aqui a vida se apoia em qualquer idade. As primeiras semanas foram um retrato do improviso bem feito. Atiçávamos o fogão para fazer café para as reuniões. Costurávamos a escala com o fio das possibilidades. Recebíamos a primeira paciente, Dona Marieta. Uma senhora com dificuldade para caminhar, que precisava de cuidado domiciliar e que, no primeiro dia, trouxe uma torta como pagamento simbólico. A torta foi o primeiro bolo vendido na nossa vaquinha de reconhecimento. Vendemos ao pessoal do bairro e o dinheiro entrou no caixa, como se fosse bênção. Aprendi na prática que gerir um serviço de saúde domiciliar é, antes de tudo, gerir humanidade. Não bastava sermos competentes tecnicamente. Era preciso ter sensibilidade para entender as histórias por trás das portas que se abriam. A equipe era meu coração expandido, Karina, que quando jovem havia sido cuidadora e agora coordenava os horários. Paulo, o motorista, que conhecia cada atalho da cidade. E a doutora, Luísa, que aceitou, com humildade, dar plantões em meio expediente para atender casos pediátricos que surgiam. Cada contratação tinha um propósito, além de sermos fonte de renda, queríamos oferecer dignidade. Com trabalho, a Clínica Eulália foi ganhando credibilidade. Fizemos parcerias com pequenas prefeituras da região para prestar atendimento domiciliar. Pacientes que voltavam do hospital sem condições de locomoção. Firmamos contratos com planos modestos e recebemos primeiro um prêmio local por serviço comunitário. Daqueles que entram discretamente na conta da reputação. Não foi dinheiro fácil, cada centavo vinha de esforço, de noites em que eu fechava a clínica depois de verificar se todas as casas tinham sido visitadas. De reuniões que começavam tarde e terminavam com mãos calejadas. O crescimento não foi em linha reta. Houve mais de um momento em que pensei em desistir, num verão em que a chuva levou parte do telhado do imóvel. Quando uma verba de contrato atrasou e nos deixou sem pagar a folha. Quando um dos funcionários adoecera e não havia substituto imediato. Mas cada vez que a crise apertava, campos inteiros de solidariedade brotavam, doações, licitações reempendidas. Clientes satisfeitos que indicavam novos pacientes. Aprendi a delegar e a confiar, o que começou como um refúgio para mim. Transformou-se numa causa coletiva que expelia qualquer vaidade pessoal. Enquanto a clínica crescia, Larissa crescia também. Levei-a a consultas, primeiras vacinas, ao parque de carrinho. E depois aos primeiros livros de ciências que ela devorou com olhos curiosos. Quando ela começou a mostrar interesse pelo cuidado, eu via flechas de tudo que vivi, como se as minhas cicatrizes tivessem sido a escola que ela escolhera frequentar. Em noites de estudo, ela encostava a cabeça no meu ombro e dizia, com convicção de criança que acha que já sabe tudo, mãe,
Vou ser médica. Vou cuidar de crianças como a mim. Eu ria e a corrigia com a paciência de quem sabe que o plano da vida nem sempre vai no ritmo que desejamos, mas guardava aquela frase como promessa. Os anos foram alinhando as coisas de forma que, anos depois, olhar para trás parecia uma colcha feita com retalhos bem escolhidos. Recebemos uma doação de equipamento vindoura de um hospital que desativava uma ala pediátrica. Conseguimos um pedido municipal para expandir serviços de fisioterapia domiciliar. Tínhamos a lista de espera e a necessidade de estruturar um setor de transporte. Foi aí que a clínica passou a pensar em logística aérea. Havia pacientes em cidades vizinhas que precisavam de traslado rápido para procedimentos. E a demanda por transporte médico crescia. No começo, fechávamos parcerias com empresas de táxi aéreo. Contratávamos voos fretados para emergências e para deslocamento de profissionais em casos específicos. A parceria com uma empresa de transporte aéreo foi natural. Eles tinham aeronaves pequenas. E nós tínhamos protocolo e pessoal para embarcar. Anos depois, já com a clínica estabilizada e com capital acumulado de forma prudente. A diretoria menos que eu formara com pessoas da comunidade e com ex-funcionários que virou sócios, decidiu por adquirir uma pequena aeronave para uso exclusivo da clínica, não por ostentação, mas porque o serviço de saúde exigia rapidez para salvar vidas e porque, em áreas remotas, cada minuto faz diferença. O avião, quando chegou, foi apresentado como ferramenta, não um troféu, mas uma ponte. Quando penso no jatinho, lembro-me da justificativa técnica. Conseguimos mais autonomia para levar uma equipe médica a uma criança cujo hospital mais próximo ficava a horas de distância. Ou transportar um paciente que precisava de atendimento cardiológico urgente. Compramos uma aeronave usada, de manutenção criteriosa. E a batizamos de Eulália em homenagem a quem havia plantado a semente. Os voos não eram frequentes, mas cada deslocamento significava um atendimento que antes não seria possível. Era, naquele sentido prático, a continuação do que Dona Eulália sempre dizia: não espere que o mundo mude. Mude o que você pode. Não digo isso para me vangloriar. Lembro bem quando, ainda no quarto minúsculo em que vivi depois do divórcio, observei mães no ônibus e desejei apenas um ramo de normalidade. O jatinho não apagou essas memórias. Pelo contrário, as tornou matéria para o que oferecemos transporte humanizado prioridade a necessidades reais. Sobretudo, obrigação ética de não transformar o equipamento em palco. Era, e sempre foi, um instrumento para levar cuidado onde o chão era mais frágil. E então veio a ligação que abria uma ferida antiga. Valdemar tivera um acidente vascular cerebral, soube pelos corredores, palavras sussurradas entre profissionais. Um pedido de avaliação domiciliar, e pelo telefone que a clínica recebeu. A pessoa que ligou, pedindo sigilo, era Karina, que por anos tivera um relacionamento com ele depois do nosso. Ela falava com timidez, como quem pede ajuda de quem conhece o passado dolorido e, ao mesmo tempo, reconhece que aquilo que tínhamos construído era capaz de oferecer cuidado digno. Ele está sozinho, disse ela. Não tem condições de cuidar. Era uma frase simples, mas carregada de responsabilidade. Na primeira reação, confesso que senti a chama antiga da raiva. Lembrei das malas, do papel timbrado, do envelope com as passagens que a mãe dele me dera. Lembrei do sapatinho branco esquecido naquela sala e de todos os bilhetes invisíveis que a vida me enviara. Havia, porém, outra memória que pesava mais, a do dia em que uma senhora de pijama florido me ensinara a pedir ajuda. A clínica Eulália não existia para selecionar quem merecia compaixão com base em um passado. Existia para cuidar. Eu respirei fundo e pedi que Karina agendasse a visita de avaliação. Larissa ouviu a notícia com surpresa. Ela, que crescera sem o pai ativo, revelou em silêncio um terreno de curiosidade e de ressentimento.
Ele nos abandonou. Foi o que ela disse num momento em que só havia nós duas na sala. Eu não a censuraria por sentir isso. A decisão de levar assistência a alguém que nos ferira não é óbvia. É uma escolha que se pesa com cuidado. Eu disse a Larissa que a escolha de acolher não precisava pagar a justiça. Podíamos prover o melhor cuidado sem perdoar automaticamente. Sem, também, ceder ao desejo de humilhar. A dignidade de quem cuida é um compromisso com o humano, não com o passado. A avaliação domiciliar mostrou um quadro delicado, sequelas motoras. Dificuldade para se alimentar sozinho, necessidade de fisioterapia e de acompanhamento médico contínuo. Valdemar, quando nos viu entrar, fitou-me com um misto de vergonha e surpresa. Era um homem envelhecido precocemente, com rugas que contavam outra história que eu já conhecia, a história do tempo e das escolhas. Ele tentou se justificar com palavras tortas. Eu ouvi. Larissa cruzou o corredor e, por um momento, encarou o homem que havia sido seu pai sem se pronunciar. Aquele encontro foi curto, pontilhado por um silêncio que carregava mais do que qualquer acusação. Ofereci-lhe um plano. A clínica Eulália poderia coordenar o cuidado, fisioterapia, enfermagem 24 horas durante o turno crítico, medicação e reavaliações médicas, além de um plano para tentar reintegrá-lo com alguma autonomia. Não disse que faria isso de graça. Dissemos o que era justo, apoio e um custo que poderia ser parcialmente assumido por uma verba de caridade que destina-se a casos críticos de pessoas sem recursos. Não se tratava de limpar a história. Tratava-se de cumprir a missão da clínica. A decisão que tomei naquele dia veio de uma coisa simples que aprendi entre catálogos de fichas e bolos vendidos por vizinhas. Quando damos cuidado, não somos juízes, somos profissionais. E quando o cuidado é dirigido a alguém que nos feriu, ele tem o potencial de transformar, não por mágica, mas por responsabilidade social. Aceitei coordenar o caso. E quando tomei essa decisão, senti que fechava um laço com a minha própria história, menos eu cuidava. Também, daquilo que um dia o mundo me retirara, o processo não foi linear. Valdemar resistia de vez em quando, recuava em lembranças de orgulho ferido. Havia momentos em que a raiva de Larissa emergia e ela preferia ficar distante. Mas a equipe foi firme, afetuosa e profissional. Fomos reconstruindo rotinas, exercícios de fisioterapia que faziam suas mãos tremerem. Sessões de fono para recuperar a fala. Aos poucos, a capacidade de alimentar-se com menos ajuda. A dignidade reapareceu em pequenas coisas, o prazer de um banho tomado por alguém que o fazia com cuidado. A leitura de uma notícia lida em voz alta, a possibilidade de rir de si mesmo sem vergonha. Houve um episódio que guardo com ternura e que delineou tudo de forma definitiva. Certa tarde, quando o sol entrava oblíquo pela janela da sala de Valdemar, ele olhou para o sapatinho branco que havia escondido na gaveta e, com voz rouca, murmurou-se: "Sinto muito, não foi um pedido de perdão teatral. Foi um reconhecimento pequeno, humano, que não apagava o passado, mas fazia espaço para algo que poderia ser um começo." Eu respondi com a firmeza que aprendi na vida partilhada: "Você não vai limpar os anos com palavras. Mas pode ajudar a consertar o que está ao seu alcance." Foi um acordo de responsabilidade, não de absolvição. Larissa, por seu lado, foi se aproximando. A decisão dela de estudar medicina se consolidou. Depois de anos de sacrifício, noites de estudo e muita persistência, ela entrou na faculdade e se formou médica. Escolheu pediatria, com especialização em cardiologia infantil. Uma escolha que me encheu de orgulho porque mantinha viva a memória das noites na unidade de terapia intensiva, das mãos que a tocaram com coragem. Em sua formatura, ela dedicou o diploma à minha mãe, que me ensinou a cuidar, e à plateia inteira. Incluindo a equipe da clínica Eulália, levantou-se em aplauso. Senti as lágrimas subirem e descerem sem pressa. Ali, no rosto dela, havia um mapa das nossas noites e manhãs.
O confronto final com a sogra veio como uma cena pequena, quase doméstica. Ela apareceu num corredor da clínica alguns meses antes da formatura de Larissa, com a dificuldade de quem envelhece e com uma voz que tentava parecer neutra. Havia naquele rosto uma mistura de orgulho recoberto e vergonha. Não demonstrei alegria com a presença dela. Não demonstrei vontade de vingar o que um dia fora dito. Apenas a convidei a esperar na sala de recepção enquanto eu terminava um plantão. Ela sentou-se com a postura de quem procura no mundo um pouco de sentido para certas escolhas. Quando a chamei para conversar, a conversa foi curta. Ela pediu desculpas de forma contida, como se pensasse que pedir desculpas pudesse funcionar como antídoto. Eu ouvi e respondi que as palavras tinham peso, que feridas antigas não se fecham com promessas. Mas que todo gesto de reconhecimento era bem-vindo. A reação da comunidade foi variada. Alguns acharam que eu havia cedido demais. Outros entenderam que havia algo maior em se oferecer cuidado por dever de humanidade. Eu sempre acreditei que a verdadeira medida de um ato não é o aplauso, mas a tranquilidade moral que ele lhe dá à noite. Ajudar Valdemar não me diminuiu. Pelo contrário, alargou meu conceito de cuidado. O jatinho da clínica entrou em cena algumas vezes nesses processos. Houve uma ocasião em que tínhamos um bebê com uma complicação cardíaca em uma cidade distante. O transporte terrestre levaria horas a mais do que o recomendado. Decidimos usar a aeronave. Partimos numa madrugada, com a equipe e com a mãe do bebê, uma mulher cujo rosto conheci em doações anos antes. A viagem austera, sem glamour, me mostrou o sentido prático daquela aquisição, salvar tempo. Levar habilidade, devolver possibilidades. Chegamos a tempo. O bebê foi operado e, meses depois, recebeu alta. A mãe nos abraçou com a força de quem carrega uma dívida de vida para sempre. Naquele movimento, o jatinho era apenas mais um utensílio do ofício. Houve quem acreditasse que eu queria expor o passado em um grande retorno triunfal. Não era assim. A clínica crescia e, com o crescimento, veio a responsabilidade de manter um código ético. Em nossas comunicações, não exibíamos atos pessoais. Mostramos resultados de saúde, depoimentos de famílias, cenas que falavam de serviço. E, mesmo quando Valdemar precisou de deslocamento para uma reabilitação num centro mais especializado, nunca fizemos disso uma festa pública. Era apenas logística clínica menos se, para mim, onde a vida exige ética, não cabe espetáculo. O tempo passou e, em certa tarde clara de primavera, fomos convidados para a reabilitação final de Valdemar. Ele conseguiu dar alguns passos com ajuda, comer sem aspiração e reconstruir parte do seu mundo. Não se tratou de cura completa menos e nunca prometemos isso, mas de ganhos reais que devolveram a ele uma fração de autonomia. Ele me agradeceu sem rodeios numa sala em que havia poucas testemunhas. Não houve lágrimas de alavanca, nem pedido de retorno. Foi um gesto contido, honesto. A sogra, agora mais frágil, compareceu a certa hora e me entregou um bilhete pequeno. Desculpe pelo que fiz. Eu li e guardei. A formatura de Larissa foi o ponto alto do final que eu não podia prever quando segurava o sapatinho branco num quarto minúsculo. A plateia lotada, as luzes que se apagavam e acendiam, suas mãos segurando o diploma. Ela dedicou a vitória não só a mim, mas a todas as pessoas que formavam a nossa rede. Jandira, que ainda morava no andar de baixo. Dona Eulália, presente em tantas formas. Beatriz, Luísa e toda a equipe da clínica Eulália. Havia uma energia que me enchia o peito com a sensação de missão cumprida, não por ambição, mas por dever bem feito. Depois da cerimônia, enquanto a família escolhida se aproximava para abraçar, vi Valdemar no fundo da praça, com Karina ao lado, e ele olhou para Larissa com um misto de admiração e reconhecimento tardio. Ela, médica agora, não correu em direção ao seu pai. Demorou um segundo e fez o gesto de quem perdoa por escolha, não por obrigação.
Aplausos ecoavam, e eu me permiti sorrir. Não havia necessidade de retaliação. A vida que fora arrancada de mim voltou em outras formas, num projeto que empregava pessoas da nossa comunidade. Numa clínica que levava atendimento a quem necessitava e numa filha que escolhera fazer o mesmo ofício que me dera sentido. Algumas pessoas perguntam se, naquele momento, eu senti vingança como perfume doce. Não senti. O que senti foi uma plenitude que não precisa de revanches. A verdade é simples. A pior ofensa que a vida pode fazer é roubar sua humanidade. A melhor resposta é devê-la para outras pessoas. Escolhi cuidar porque naquele gesto havia uma afirmação de quem eu queria ser. E se o passado me batia com memórias duras, transformei as batidas em alicerces. No final, quando vi a clínica crescer a ponto de empregarmos pessoas de cidades vizinhas. Quando a frota aérea leve se afinou com protocolos de segurança. Quando recebemos reconhecimento por projetos sociais que auxiliavam idosos isolados. Pensei na ironia inicial, a sogra me dera passagens de ônibus para eu sumir. Hoje, paro para refletir sobre o que isso significara. Naquele envelope com bilhetes dobrados havia um gesto de exclusão que, ao invés de me aniquilar, me empurrou para fora de um ninho que não era saudável. Ao sair, encontrei pessoas que me mostraram que existir também é ser comunidade. Se alguém hoje me perguntar onde está a Vitória, eu respondo que ela mora nas mãos que acolhem, nos rostos que voltam a sorrir, nas crianças que são operadas em tempo e nas mulheres que retomam a autonomia. O jatinho particular, que tanto surpreende quem lembra das minhas noites de ônibus, não é troféu. É instrumento de trabalho. Ele serve para reduzir distâncias quando a vida exige presença imediata, para levar uma equipe até um lar isolado, para devolver a alguém a chance de respirar. Talvez seja a forma que o mundo encontrou para me dizer: você transformou a dor em cuidado. Quando penso na senhora que me entregou bilhetes para sumir, já não tenho raiva. Sinto uma mistura de compaixão e tristeza menos porque quando alguém acredita que afastar outro é solução, ela carrega, no gesto, o próprio medo. A vida me ensinou, através de Jandira, Dona Eulália, Beatriz e tantos outros, que a grande vitória é a constância do cuidado. E a última imagem que guardo é simples: Larissa num palco, entregando seu diploma. E eu, no fundo da plateia, vendo a mulher que criei abraçar o mundo com mãos firmes. Ela me deu passagens de ônibus para eu sumir. No entanto, os bilhetes não me expulsaram. Eles me lançaram numa estrada onde encontrei pessoas que me ajudaram a construir. Ela não sabia que, anos depois, eu teria um jatinho particular. Não para ostentar, mas para levar cuidado onde o asfalto termina e a esperança precisa ser acelerada. Se essa história tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir que dignidade se reconstrói com trabalho e solidariedade. Inscreva-se para acompanhar mais histórias de quem teve a coragem de transformar perda em serviço.